às vezes a gente tem dificuldade de também entender por que que eu estou me sentindo assim. É aí que a gente entra com filosofia, com espiritualidade e com a medicina, porque a gente precisa se juntar. Em São Paulo, hoje, a gente tem uma referência enorme, que é o Albert Einstein. Eles têm um departamento, né, Sim. de práticas complementares e holísticas. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia você está assistindo a esse episódio. Hoje eu vou trazer um assunto muito gostoso e muito amoroso, que é o poder do coração. Eu e a Jéssica vamos falar sobre a capacidade do coração de se manifestar de uma maneira completamente diferente do que você imagina. Bom, eu sou a Gabi Ries, esse é Arcana, o seu canal da Quinta Dimensão, e hoje eu tô com a Jéssica. A Jéssica Bonfá, ela tem um perfil lindo no Insta que chama Conselhos do Despertar e para além disso, a Jéssica é terapeuta, Magnify Healer e depois você conta, né, já um pouquinho mais. E o que eu queria, e aí o que eu queria falar para você é que quando eu fiz o curso de revisão online do Magnify, que depois no final a gente conta melhor sobre isso, você Sim. trouxe um assunto muito importante que é sobre o poder do coração, o campo Uhum. desculpa, o canto do coração, o campo eletromagnético e muito Sim. mais. O coração Então, também canta. o coração também canta, né? Então, já é muito bem-vinda ao Arcana. Espero que a gente possa passar muito conhecimento para as pessoas. Obrigada, viu? Eu agradeço demais seu convite, que gostoso estar aqui. A gente já vai sentindo energia e vamos falar do coração hoje. Eu brinco com os meus alunos que a gente passou pela era da inteligência racional, né, a lógica. Estamos agora numa fase da inteligência emocional, todo mundo fala da inteligência emocional e os coaches, e até o pessoal de RH, e tem muito curso. Só que a gente está transitando, né, fluindo, indo para a inteligência do coração, a Uhum. inteligência que transcende, né, a matéria, não necessariamente uma inteligência espiritual, para você não usar esse termo, algumas pessoas não gostam, mas uma inteligência que vai além do nosso conhecimento desse corpo, né? E hoje a Uhum. gente tem cada vez mais comprovações Uhum. científicas, né, através de institutos, através eh, de estudiosos, professores que trazem para a gente artigos acadêmicos, e isso vai trazendo mais reforço para o nosso trabalho, né, Gabi? Verdade. É, não, é verdade. E é tão poderoso porque até um tempo atrás, né, gente, a gente achava que o coração era esse coração. Ai, que Uhum. lindo, que fofo. Então, eu sinto que havia uma separação. O coração, ele representa o amor e o coração representa o órgão que bombeia o sangue e que se você não cuidar tem um problema cardíaco e é isso. Então, eu queria Uhum. que você contasse um pouco para as pessoas, para a gente aqui, e que poder é esse, né, que está sendo estudado? Que campo eletromagnético é esse que ele gera, né? Uhum. Você falou uma coisa tão linda no curso do ponto de singularidade do coração, né? O Sim. quanto ele vibra mais que o cérebro. Então, traz um pouco sobre esse conhecimento, porque, gente, isso não é um conhecimento aleatório, tá? Isso já é comprovado cientificamente. Vejam bem, né? Sim, Para onde foi a tecnologia em relação a esse assunto, né? é. Eu acho que existe dois pontos importantes quando a gente fala Uhum, do coração. Primeiro é a gente entender que o coração tem o seu próprio sistema nervoso. Então, o uhum, coração, ele é um órgão que ele tem capacidades nervosas. Ou seja, quando você olha para o sistema nervoso central, você também pode fazer um paralelo com capacidades, né, que o coração também tem. O coração, e não só o coração, todos os órgãos têm uhum. seu próprio sistema nervoso. E a gente tem estudos e pesquisas do Instituto HeartMath, que é um instituto norte-americano, e ele traz várias informações, e uma delas, que eu acho muito interessante destacar aqui
para o pessoal é que o coração tem o poder eletromagnético 5 vezes mais forte do que o cérebro. Então, a gente está numa fase descobrindo, né, muitas capacidades, muitos talentos, muitos dons que o coração tem, que todo coração tem, e que fica ali ou omitido, porque a ciência acabou, como você falou, olhando sempre uma perspectiva muito cardiológica, né? Muito na questão só do bombeamento e o que o coração faz para o resto do corpo, mas você está agora vendo cardiologista trabalhando com neuro, É cardiologista verdade. trabalhando com psicólogo, ou seja, Uhum. outras facetas e áreas da vida humana, de um ser humano, com relação ao coração, né? É verdade. Não, e eu acho e hoje essa informação que você trouxe, né, que o coração, ele tem um campo eletromagnético 5 vezes mais forte que o cérebro, é 5 vezes mais forte, no sentido da ampliação energética, é porque ele atinge as pessoas ou o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, nesse lugar de amplitude. Quando você traz essa informação, me salta aos olhos, porque assim, a gente sempre pensou que a gente pensa com o cérebro. Então, quando você Uhum. traz essa informação, me dá essa sensação de que a gente pensa com o coração, né? Como que é isso? É 5 vezes mais forte? Quando a Mais gente fala potente? que o coração tem o seu próprio sistema nervoso, a Uhum, gente está falando de uma plataforma de comunicação, né, uhum, de informação. Então, o coração, ele gera informação e ele recebe informação. Ele uhum, emite e ele recebe isso. Então, como que o coração, ele faz a comunicação dele com outros órgãos? Como que o coração faz comunicação com o nosso cérebro, né? uhum. Essa comunicação, a gente vai chamar de coerência, né? Esse termo está cada vez mais, Forte. vamos dizer assim, comum devido a livros e devido também às pesquisas do Instituto HeartMath. Então, como que a gente primeiro estabelece essa coerência, né? Uma informação do coração, ou seja, uma informação que transcende, e uma informação, às vezes, racional, lógica, que vem do cérebro. Porque quando a gente fala, do coração, a gente não está falando de uma coisa fofinha, né? A Amorosa, gente né? está, não necessariamente. A gente está falando de informações que têm registro, né, dentro da sua vida, que podem ser traumas, que podem Uhum, ser da sua família, que pode ser do ambiente de trabalho, mas que estão ligadas ao seu lado emocional, sentimentos que você viveu e que o coração registrou. é Porque se o verdade. coração tem um sistema nervoso, ele tem registro. Uhum. Ele tem informação, ele tem ficha lá, né? Tem um Então, arquivo, né? tem um arquivo, tem um arquivo. Então, assim, a gente olha para o coração e ele tem esse poder, né, de revelar informações e também dar comandos, né, para o resto do corpo e, claro, para o seu sistema nervoso central, para o seu cérebro, baseado não necessariamente na lógica e no racional. Por Uhum. exemplo, às vezes você está dirigindo e você sente no coração que você não é para entrar naquela rua, Total. né? E o seu Uhum, cérebro fala, cara, mas eu sempre entro naquela rua, é o meu caminho. Então, logicamente, há um conflito com uma sensação, né? uhum, Com uma intuição sua. Você fala, o que que é isso? Da onde uhum, vem? É do meu coração? É intuição? As pessoas vão chamar de diferentes termos. uhum, Então, o coração, ele está trazendo uma informação que está contradizendo uma informação do cérebro. Porque você tem ali um padrão de um caminho que a pessoa faz aquela rota sempre, mas uhum. você tá com uma sensação, você não sabe explicar o porquê, você não sabe explicar como, para não entrar naquela rua, né? Então, esse tipo de situação acontece muitas vezes Muito. e é Nossa, muito comum.
E isso é a tal da incoerência, né. Exatamente. E aí muita gente fala isso, né: "Nossa, putz, eu estava sentindo uma coisa tão quentinha, mas não fiz". Ou: "Nossa, me deu um aperto, eu fui lá, me estrupiei". Uhum. Ou eu fui lá, fiz algo, ok, mas volta para casa e, né, fica péssimo. Então, Sim. quando você traz esse entendimento, dessa conexão, né, do cérebro e da mente, né, da Uhum. mente e coração, se não tiver alinhado, a gente não perceber isso, a gente entra num lugar de incoerência. E aí, pelo que eu estou entendendo e até, né, explicando para as pessoas aqui, então quando a Jéssica fala, gente, que se pensa, se o coração ele tem uma capacidade energética, eletromagnética, né, que doa magnética que recebe mais do que o cérebro, olha como a falta de coerência cardíaca, né, ou seja, a gente não ouvir, aspas, o coração, gera um problemão. É nesse lugar que você está falando, né, Jé? Sim, muitas vezes a gente não escuta o coração e não identifica também, né. Eu Uhum, acho que é uma composição aí de situações que o ser aham, humano vive, que leva a esse fechamento, esse atrofiamento do coração no sentido energético, no sentido espiritual, no sentido que transcende os seus mecanismos biológicos, né. Então, por exemplo, a gente tem, dificuldade, às vezes, de alfabetizar as nossas emoções. A gente tem dificuldade, às vezes, de reconhecer, fazer um reconhecimento e identificar sensações. Às vezes, a gente tem dificuldade de também entender por que que eu estou me sentindo assim, né. Às vezes, a gente chega no final do dia, o coração apertado, o peito tá estranho, o que que é isso? Ah, é uhum, ansiedade, tá, mas o que mais que tem aí? Né, uhum, a gente desvendar, a gente investigar, a gente, olhar, né, para o coração como um mensageiro. O que que esse mensageiro está querendo me dizer hoje? Né, por que que o meu corpo está sentindo assim? Por que que essa área tá dessa forma? Né, e a gente sempre ficou muito focado na cabeça, no cérebro, né, e um pouco de esquecimento dessa área, né. hum. Interessante isso, porque às vezes a gente acha que assim: "Ai, deu um aperto no peito", como se não fosse nada. E é engraçado, porque de um tempo para cá, as entrevistas que eu tenho feito aqui no canal, no Arcana, é até engraçado como todas as entrevistas elas estão se entrelaçando, porque as anteriores falam muito sobre a gente se conectar com a terceira dimensão, antes de chegar na quinta, que é o corpo, que é a saúde, são Uhum. as rotinas diárias, que a gente parar para respirar, parar para ouvir o corpo, parar para entender o que está acontecendo. E aí Sim, você está trazendo um entendimento para as pessoas agora que o coração tem um campo muito forte, emocional e espiritual. Achei muito legal que depois eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Aí você falou assim, né, a gente não sabe alfabetizar os nossos sentimentos, a gente não consegue dar nome para aquilo. Então você uhum, também, de uma certa forma, está trazendo assim: "Ó, a gente precisa sim aprender a ouvir o corpo". uhum, "Ah, eu tô com a cabeça cheia, eu tô com o coração apertado, eu não tô digerindo", o intestino também tem uma inteligência própria. Então aqui, eu acho, interessante isso que você está falando de a gente começar até ouvindo o corpo. sim. Né, não sei, assim, queria que você falasse também um pouco sobre isso e sobre essa coisa tão, peculiar que você trouxe sobre o alfabetizar os sentimentos. Gente, acho que a gente precisava voltar para o primeiro ano, galera. É, Lá a atrás, gente olha para as crianças e fala: repetimos de "Nossa, ano. elas só estão começando a vida". Às vezes uma criança tem mais noção de sentimento, de emoção do que um adulto, Totalmente. né. "Eu estou com raiva de você, é isso que eu estou sentindo agora. E você, o que que Uhum. você está sentindo?". A criança ela é sincera, a criança ela é papum.
né? Uhum. E o adulto, a gente depois vai crescendo, né, numa determinada época da vida, isso vai ficando confuso, eu não falo, eu guardo, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Então, essa identificação, esse reconhecimento, essa alfabetização das emoções e dos sentimentos é viver a humanidade sua na sua Hum. integridade, na sua totalidade, né? E o coração, ele tem uma importância imensa nisso. Eu estava numa sessão de acupuntura algumas semanas atrás e eu já estava deitada e a acupunturista veio olhar o meu batimento, né, minha pulsação, né, o meu pulso. E ela estava com a mão aqui. Quando eu comentei de uma pessoa, né, muito querida para mim, ela olhou para mim e falou: Jéssica, sua pulsação mudou. Nossa, olha Só de isso. você ter falado o nome dessa pessoa. Aí eu paro e me pergunto, o que que aconteceu internamente no meu corpo, a nível emocional, a nível mental, a nível físico, porque ela sentiu que fez essa alteração no na minha pulsação, entende? Então a Uhum, gente precisa olhar essas situações e desvendar e falar, não, tem alguma coisa a mais ali. Então, essas pesquisas acadêmicas, esses estudos que a gente está tendo o privilégio, a oportunidade, né, de nos conectar e de nos acessar, começa a responder, ou pelo menos dar algumas respostas para situações como essa, para nossa intuição e para outras situações que acontecem no cotidiano. Né? Eu tenho certeza que você já teve situações, as pessoas que estão nos escutando, situações que não sabem explicar, mas o coração fala mais alto. Essa intuição, né, uhum. Gabi? Total, é muito engraçado que você está falando isso, porque de um tempo para hoje, gente, eu tenho 4 filhos, veja bem, né? Na verdade, eu tenho 2 enteados que já são adultos do primeiro casamento do marido, e eu tenho 2 filhos, a Sofia e o Guilherme, né? Todo mundo grande, 27, 25, 20 e 14, veja, fora o marido, todo mundo junto. Então, imagina cada coração sentindo cada coisa diferente, no Sim, mesmo lugar, né, onde todo mundo para poder viver em harmonia e graças a Deus nós vivemos, a gente de alguma forma pulsa uma coerência cardíaca, porque uma pessoa, e é isso que eu queria falar, uma pessoa que eu percebo aqui em casa que tá descompassada, cara, parece que é o efeito borboleta, parece que a coisa já ela fica. desanda. E aí, como mulher e como a pessoa que trabalha com as energias em casa, imagina o quanto que eu, sensível do jeito que tô, vou sentindo essa bordoada. Então, Sim, eu acho que o que você está falando é uma coisa muito séria, porque se nosso coração ele emite um campo, né, eletromagnético de dar e receber, a gente também pode aprender a trazer para o nosso coração aquilo que a gente quer, porque não rola você conviver com as pessoas e deixar o campo completamente aberto para que aquilo pegue em você. Até porque aí mora no lugar que você estava falando, né. Pô, uma pessoa mexeu comigo e nem estava perto, imagina as pessoas que estão perto, cara, como e aí essa é a pergunta, Jéssica, como que isso funciona então? Porque são muitos corações batendo, né, gente, sim, emitindo e trazendo energia. Então, se você não está na sua coerência, cabeça-cérebro, né, ou cabeça-coração, vamos dizer assim, é complexo, porque a gente vive em rede. É muito sim. louco isso que você está trazendo. Eu acredito que existe uma rede de informação, né, Uhum, uma malha de informação que vai além da sua pele, que vai total. além da sua voz, que vai além do conto, da história, da comunicação mais tradicional. E, e eu acho que nos próximos anos, né, talvez 10, 15, 20, 50 anos, nós vamos cada vez mais entender e ter respaldo das academias, da ciência, da medicina, desses fenômenos, né? A gente pode chamar de fenômeno que o coração não é só o único responsável,
mas que é ali que começa, é ali que unifica, é ali que ah, os fenômenos acontecem, que vai além do nosso entendimento racional agora, É né? verdade. No patamar que estamos, no momento que estamos da ciência moderna, nós temos muitas limitações ainda para o entendimento do coração. E quando a gente fala do ponto de singularidade, esse termo ele foi trazido pelo Nassim Haramein, do Resonance Foundation, né? É uma fundação, né? É um Ele é instituto maravilhoso. Ele é maravilhoso. científico fundado pelo Nassim Haramein. Ele é um físico, professor, palestrante. Se eu não me engano, ele é natural da Suíça. E ele faz um trabalho há muitos anos, né, estudando o corpo e além do corpo, né? Então, ele está sendo essa cola que está integrando assuntos que ficavam só no esoterismo, no misticismo, ficavam ali soltos, e a Uhum, ciência, né? E nesse ponto de singularidade, que eles chamam de marco zero, que seria o nosso nó sinoatrial, onde os impulsos elétricos, os batimentos cardíacos se iniciam, seria ali um ponto onde há o tudo e o nada, né? Porque se você olhar esse ponto, se você olhar o nó sinoatrial, ele é oco, ele não tem nada, né? Ele tem, claro, seus tecidos, né? Toda ali a sua informação celular, mas por dentro ele não tem nada, né? Então, e isso tá aberto. Você vai no YouTube, você vai no Google, você consegue ter acesso. Claro, muitas coisas, maioria das coisas ainda em inglês, como eu mencionei, mas o Instituto HeartMath e o Resonance Foundation, eles são bases muito importantes para a gente, principalmente nós estudantes, praticantes, professores de Magnify Healing, para nos dar respaldo, para nos dar base de argumentos como esse, né, do poder do coração. E uhum. eu tenho assim, eu não acho que é utopia, mas eu acho que é uma esperança da gente começar a ter cursos sobre o coração, né? Falar sobre o coração. Você, dentro do trabalho, dentro da faculdade, durante a sua vida, seja acadêmica, Uhum. profissional ou da família, você chegar Na para a pessoa e falar, como escola, que está o seu coração hoje? Como está o seu imagina, coração hoje, Gabi? Como está o seu coração hoje, João? Está apertado? Está expandido? O que que eu posso fazer para ajudar? sensacional. Imagina nas Né? escolas isso, Jéssica, a criança aprender isso desde pequena. Porque, para além disso, Exatamente. fazendo um parênteses, até trazendo aqui para vocês também um entendimento, para além do coração, a gente tem uma glândula que é o timo, que Uhum. colabora com toda essa integração. E quando a gente é criança, gente, o timo tá lá, bombando grande. Conforme a gente vai envelhecendo, ele vai virando uma vapaça. E ele é responsável por muita coisa. Então, você imagina que se a gente aprende isso desde criança, Sim. o poder que a gente traz. E mais uma coisa que eu aprendi com a senhorita, né, no curso, que eu acho muito legal, desse ponto de singularidade, que para mim, gente, p cara, para mim eu fico até boba, como é que pode, a partir de um ponto oco, o impulso da vida começar? Eu acho isso incrível, você vê isso no buraco Exato. negro. Exato. E no buraco negro você vê um padrão parecido, inclusive eu estava por conta do curso que você deu, né, da revisão, eu Uhum. estava pesquisando sobre o Nassim, e é incrível porque ele está continuando o estudo do Einstein sobre o campo unificado, que foi o que você falou, Isso. que entre nós existe essa malha, ele fala muito que do centro, né, você até falou muito isso, que é do centro do átomo para o elétron, é como se a distância fosse de São Francisco a Nova Iorque, 3.800 quilômetros numa proporção. Então, entre o centro do átomo e o elétron, não tem um campo lotado de informação, assim como nós. Então, acho muito louco isso que você está trazendo, porque, gente, para pensar, como é que a partir do nada gera um campo, Jéssica? Exato. É muito doido isso, mulher. É aí que a gente entra com filosofia,
com a espiritualidade e com a medicina, porque a gente precisa se juntar os profissionais, juntar as especialidades, os conhecimentos, para a gente poder não só entender, mas colocar isso para o público, né? Uhum, Fazer isso não só uma pesquisa, mas revelar, trazer isso à tona, né? Então, eu morando aqui no Canadá, a gente acaba adentrando uma cultura diferente, né? Com uhum, menos abraço, menos toque. E eu comecei a perceber o quanto isso impacta nas pessoas, né? Eu estava vendo ontem um pesquisador falando sobre quando nós damos um beijo de boca, né? Você libera, depois de 5, 6 segundos, 6 segundos, se eu não me engano, ocitocina, né? Que é um dos hormônios que eles falam que é o hormônio da felicidade. Um abraço, um abraço longo, que você vai ficar ali mais de 20 segundos abraçando a pessoa, também libera, né? uhum. O hormônio. Então, eu comecei a juntar essas informações e falar, cara, é a conexão, é a comunicação, é o toque, é o coração, porque quando você abraça uma pessoa, o que que você está fazendo? Você está tocando o coração com o coração, É, né? O né? seu coração está direcionado ao coração da pessoa. Beijo é a mesma coisa, você está com o coração próximo à pessoa, né? Então, e situações do dia a dia que você vai vivendo. Eu trabalho com eu tenho uma colega de trabalho, ela é canadense, e todo domingo, a gente fez um combinado, que a gente ia se abraçar, e um abraço longo. Ai, que delícia! Então, eu chego, dou bom dia para ela se levanta e eu abraço ela. Quando a gente sai do abraço, as duas sentem alguma coisa abriu. Eu agradeço, ela agradece. Entende? Então são pequenas coisas no dia É, que você realmente às vezes salva a vida de uma pessoa. Porque verdade. aquilo que estava triste, estava fechado, né, estava às vezes até dolorido, você expandiu, você, né, e você traz uma melhoria para a pessoa, né? Às vezes a gente tem medo de fazer algumas coisas, porque a gente vai ser rotulado, vai ser, né, categorizado, mas às vezes é ali que tem a medicina, é ali que tem a cura, e o Verdade. coração tem essa potência, né? É uma medicina, o coração é uma medicina. Só que a gente ainda não tem a total noção Compreensão, ou é. conhecimento do que ele faz por a gente, né? Uhum. A nível individual e a nível coletivo. Nós não ainda não sabemos. Não, e tem uma coisa, né, que eu acho interessante, assim, que cada um de nós, a gente herda uma genética, né, e a gente herda e a gente herda também padrões e crenças limitantes da sua formação. Então você tem um pai e uma mãe que já vieram de crenças e padrões que formam você, onde você se torna você e você tem que conviver com a sociedade. Então o que eu Sim, tenho percebido nos meus estudos também, e até te contei que eu, né, da especialização em neurociência e espiritualidade, eu comecei a ler uns livros, principalmente do Joe Dispenza, agora que eu sempre gostei dele, mas eu comecei a ler, mais profundamente. E ele fala muito sobre isso, né, que a gente vai herdando um monte de crenças, etcétera, e aí a gente vai vivendo uma vida super robotizada, totalmente conectada com o cérebro e tudo, e a gente perde completamente a conexão, com aspas, "a nossa essência". E aí sim. ele fala no livro, eu até queria, comentar isso com você, que isso foi uma coisa que você falou a mesma coisa num outro lugar, que é, né, como o cérebro, como o coração tem uma capacidade mais forte eletromagnética do que o cabeção, É, e a gente não lembra disso, o cérebro, quando ele dá comando para o corpo, nem sempre tudo é obedecido.
mas Hum, o coração, quando você dá um comando, rola. Então, Jéssica, eu fico e rola mesmo. Então, eu fico pensando quando você tá com amargura, tristeza, depressão, quando você começa a vibrar, eu tô mal, eu não tô legal, ou você é chato, ou você é isso, cara, aquele campo cria uma realidade, meu. hum. Pela sua experiência, por tudo que você está estudando, o que que você acha sobre isso? Você acha que é isso mesmo? Porque isso está me saltando aos olhos. O que que você pensa sobre esse, sei lá, esse ensinamento, esse Eu conhecimento, né? acho, sim, eu acho que existe, primeiro, uma etapa da pessoa, primeiro, reconhecer que é importante e é possível fazer um alinhamento do seu coração com a sua cabeça, né? Porque o nosso cérebro, ele também tem capacidades fenomenais. A Uhum. gente não está aqui glorificando o coração e falando Não, mal, problematizando, coitado, né, coitado. o cérebro. Essas são duas potências que Total. nós temos, e outros órgãos que nós temos no nosso corpo, que também tem seu sistema nervoso, que também tem jogado informação, né? Mas aqui a gente está focando, né, na cabeça e no coração. Então, primeiro, eu acho que a gente reconhecer que é possível fazer esse alinhamento, que é possível fazer essa sintonia, essa coerência do coração com a cabeça. E quando a gente fala coração e cabeça, a gente vai olhar aspecto emocional, aspecto sentimental ou aspecto intuitivo que Uhum, transcende o seu patamar de conhecimento, vamos dizer assim, né, lógico, com o seu lado mais racional, com o seu lado mais lógico, né, que você uhum, carrega, que você trouxe, que você desenvolveu ao longo da sua vida, né, dentro da sua crença, da sua cultura, da sua família, da sua sociedade. Então, só de reconhecer que isso é possível já é uma cura, já é já é muita coisa, um já é muita avanço, coisa. Aham. né? Porque muitas pessoas ainda acreditam que isso aqui é balela, isso aqui é bobagem, né? E eu vou sempre olhar para o lado racional. E essa Uhum, pessoa começa a perder oportunidades, começa a não desenvolver talentos e capacidades, não se desenvolve como um ser social que ela pode, né, desenvolver com toda a sua potencialidade, né? E ela começa a ter problemas, como você falou, uhum. angústia, depressão. Então, na minha visão, eu acho que o coração em si, ele não produz a depressão ou a Ah, ansiedade, não, com né? certeza. Eu acho que existe essa coisa deslocada, né, desconectada, dessas suas facetas como ser humano, que então ocasiona confusão, ocasiona tristeza, ocasiona às vezes uma sabotagem, uma inércia, e essa pessoa vai então desenvolvendo problemas mentais, né, de ansiedade, de depressão. Então, essa abertura para o coração e desenvolvimento dessas capacidades podem ser, sim, uma medicina ou um caminho de cura para um alinhamento e uma saúde mental melhor, É né? sensacional isso. Não, e é muito legal o que você está trazendo, até depois queria que você comentasse por onde começa, né? Como que a gente começa a escutar o coração? Só que antes disso, o que eu acho interessante trazer aqui, gente, é que assim, poxa, a gente tem uma coisa na gente, né? A gente já tem uma coisa que a cura está na gente. É impressionante como eu tenho, recebido essas informações de: "Olha, a gente tem tudo que a gente precisa", e aí vem aquele clichê, mas que para mim não é clichê, que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Uhum, Isso é um clichê, né, de tanto que já falaram, mas é real, porque a gente tem muitas respostas dentro da gente. Então, se a gente trabalha essa potência, essa máquina maravilhosa que é a nossa mente, o nosso cérebro, que é capaz de cocriar tudo,
alinhado com o nosso coração, que tem essa capacidade de se sentir, de vibrar espiritualmente intuitiva e com o nosso corpo todo, poxa, meu, é o que você falou, o próprio corpo é uma medicina, né. Então, já que você está falando sobre isso, eu queria te perguntar, como que as pessoas começam a escutar o coração? Assim, existem algumas técnicas respiratórias ou meditativas? Como é que o povo porque aí a pessoa: "Tá bom, então tá, vocês estão falando um monte de coisa legal, por onde eu começo? O que que eu Eu faço, falo. gente?" Eu acho que isso é super importante, né. Sim. Olha, cada caminho é um caminho, né? Uhum, Eu vejo muitas pessoas se abrindo ou explorando essas capacidades através das técnicas meditativas, né? Hoje você tem várias casas, centros de meditação, que vocês possam procurar lugares que têm essa visão da importância do coração, a própria prática do yoga, né, que uhum. também pode ser sim um caminho de desenvolvimento para essa pessoa entender e desenvolver o seu coração. E eu acho que a gente pode também deixar leituras, né, livros, sites, referências, para que as pessoas possam ter acesso a Boa. esse conhecimento, né? Então, a gente falou do Instituto HeartMath, vocês conseguem achar na internet já materiais em português. O Resonance Foundation do Nassim Haramein também é possível encontrar na internet. Maioria das coisas em inglês, algumas coisas em português. No meu caminho, o Magnify Healing, a técnica de cura, também teve um grande peso, tem ainda um grande peso, porque eu sou atuante, né? Eu sou uma professora ativa da técnica e me ajudou muito, né? Uhum. Muitas informações sobre o coração chegaram através dos estudos da Olha. prática do Magnify Healing, no meu caso, né? E procurar. Médicos ou um campo da medicina que está aberto para práticas complementares e holísticas, porque essas pessoas vão falar sobre isso. Em São Paulo, hoje, a gente tem uma referência enorme, que é o Albert Einstein, eles têm um departamento, né, Sim. de práticas complementares e holísticas, não só falando do coração, não só falando de outros temas, como a Sound Healing, né? Eu tenho uma grande colega que é professora do departamento e entrou com um banho sonoro, com a medicina do som dentro de hospitais. Então, O são reiki, referências, né, o próprio reiki em hospital já é reiki. colocado, né. Exatamente. Então, esses caminhos, essas referências, eu já acho um grande passo para a pessoa começar. E, claro, eu acho que nada melhor do que o seu momento. Você parar, Uhum, respirar, uhum, fechar os olhos. uhum, Não uhum. precisa ficar meia hora, né? 2, 3, 4 minutinhos ali. O que está acontecendo? Parar, né? Se perguntar. Parar. Nossa, total, parar. Stop, né. Vamos parar. Eu acho que o corpo, ele pode ser esse ponto, né, de comunicação. Você Totalmente. leva a pergunta para você mesmo e você deixa o corpo responder, né? Você vai estar se questionando no sentido de investigar. Você vai ser o seu próprio investigador, o seu próprio detetive, né? Porque você também acaba sendo um laboratório de você mesmo, né? Uhum. Então, a gente não faz isso. Não faz. Talvez no começo a pessoa vai achar estranho, mas Uhum. faz um primeiro dia, faz 2, 3, depois de uma semana, essa comunicação, ela vai fluindo, ela vai tendo uma experiência falando, cara, meu corpo está respondendo, eu estou escutando, eu estou sentindo, eu estou recebendo uma informação de volta das minhas perguntas. Totalmente. E eu acho que tem uma outra coisa que, nas minhas práticas, nas minhas vivências, nos cursos também que eu acabo ministrando, uma coisa que para mim funciona, eu sempre falo isso, Jé, que é assim: qual é a sua natureza? Se a sua natureza é uma natureza mais, né, ativa, de correr, de caminhar, de fazer as coisas, por exemplo, eu tenho muito isso, sou sagitário, meu.
né, apesar de que Uhum. amo meditar e ficar no silêncio. Poxa, se você tem isso, cara, vai para a natureza, vai caminhar, né, vai dançar, vai fazer algo que na hora que você tiver nesse flow, nessa respiração, o corpo conta para você. Ou às vezes você é uma pessoa que gosta de ficar mais no silêncio, mais quieto, mais lento. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que eu acho que é legal também, gente, é assim, qual é a sua natureza? As pessoas não param para pensar. Às vezes a Uhum. pessoa está vivendo e está no momento acelerado, mas ela não é assim. É. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é: eu não sou algo, eu estou algo. Então você não é uma Uhum. pessoa estressada, você está estressada. Então isso é uma outra coisa. Às vezes eu falo para minha filha: "Filha, você está nervosa, você está no momento estressado", você porque é aquela coisa, você fala para o filho: "Você é nervoso, você é grosso", né. Então acho que essa é um primeiro Sim. entendimento. Só nisso, eu acho que você é o tal do alfabetizar, você, né, já entende que tem algo aí. E a outra coisa que você mencionou é o parar e não fazer nada por 4, 5 minutos e, porque a meditação tá bom, então não tem muito essa coisa da meditação, eu não gosto muito, e o primeiro passo, não sei se você concorda comigo, é respira. E no Uhum. Instituto HeartMath, eles falam, quando eles ensinam lá, que inclusive, gente, até que bom que você falou isso, porque lá quando você entra no HeartMath, é em inglês, mas eles têm lá o HeartMath Experience, que é de graça, são 5 aulas de graça que você dá para ativar a legenda, e eles ensinam gratuitamente como você respira no coração. Então aí já tem coisa, a Jéssica já falou um monte de coisa, né, então, essa Sim. coisa do respirar, eles contam que é assim, você inspira 5 tempos, expira 5 tempos e você respira como se fosse o coração. E depois você fica visualizando imagens amorosas, coisas que você já vivenciou no coração. Pronto, você já está vibrando legal. É simples, né, meu? Não sei, tem É. mais dica? Tem mais alguma Não, coisa que eu você acho. pode falar? Não, eu gosto da simplicidade. Eu Também, gosto da facilidade. sim, É, às vezes eu acho que né, a gente quer dificultar, quer complicar, vai ali, vai aqui. Simplifica, facilita. Eu nem chamo de meditação, para sim, não para não excluir outras pessoas que não tiveram uma experiência boa com meditação, porque isso pode existir. Você pode super ter pessoas que não pode. tiveram experiência boa com meditação. Eu acho que é o parar, Uhum. silenciar, o respirar e a permissão. Permita-se. Permita-se a entrega. Entregue-se para o nada. Será que a gente está preparado para se entregar para o nada? Nossa, gente, hoje com esse monte de tecnologia e informação, acho que isso que você está falando é a coisa mais importante de todas, meu. E não é fácil, viu? Não é Não é mesmo, fácil, não porque mesmo. a gente quer resposta, a gente quer ver coisas, a gente quer ouvir, a gente quer melhorar, e é isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E você fala, vamos entregar pro nada, vou fazer nada? Como assim? Isso não tá certo, né? É uma dificuldade, é uma grande Total. dificuldade. O nada, para nós, é muito difícil, porque a gente sempre precisa ter uma referência. A referência para a gente é azul, é amarelo, é 2 da tarde, é fulano, é o presidente, é o médico. A gente sempre precisa ter um título, uma referência, uma palavra, alguma coisa para a gente se ater. Agora, você parar e ficar no seu nada, que na verdade É é um um tudo tudo, é aí que a que experiência mora. humana começa e você pode então realmente ter uma conexão mais profunda e consciente com quem você é em todos os níveis, no seu corpo, né, a nível físico, com seus sentimentos, com a sua emoção, no seu corpo emocional, no seu corpo mental e Total. outros aspectos seus que você agora nem tem conhecimento, né? Engraçado isso que você está falando do ficar no nada, né, porque daí a gente volta para o Nassim, e aí a gente volta lá para o começo da conversa, para a gente começar a amarrar o nosso papo aqui, que é, né, lembra que eu falei, né, sobre o campo unificado do centro do átomo para o elétron tem um nada que é o tudo.
Então, acho tão bonito isso que você está trazendo, porque principalmente as crianças dessa nova geração, ai, a criança não está fazendo nada, tó, tó. Coisas, né, vai dando coisas para as crianças, né, é Sim, como se não tivesse, eu vejo pelos meus filhos, assim, é uma geração é, complexa essa, porque é assim: "Ai, não tenho nada para fazer". Então fica no ócio, não faça nada, ou e- fazer nada às vezes é fazer tudo, porque daí a isso. gente é uma dificuldade, Jéssica, você não acha isso? É uma dificuldade muito grande de ficar no nada, porque às vezes a gente não quer se escutar. E Sim. aí volta porque você estava falando de se escutar o coração, parece que não dá permissão, eu acho muito importante o que você está falando, de Um tudo, sabe. livro muito legal que eu estava lendo ano passado, A Sociedade do Cansaço, ele falava isso, né? Que hoje a gente não tem mais ócio. A gente mal se permite a viver, a ter um momento de tédio. Só que é no ócio, é no nada que você tem criatividade, que você imagina, que você sonha, que você contempla, que você brinca. Para onde foi tudo isso? Percebe como o Hum, coração ele fica com muita coisa adormecida e esquecida devido ao estilo de vida, tudo isso que a gente tem. Então, permita-se ficar nesse nada e permita escutar o seu coração, né? pois é, permita-se a escutar o coração. E aí, gente, tem uma coisa interessante que é assim, né, o permita-se escutar o seu coração não é terceirizar, tá. "Ah, oi coração", tá, o coração, Hum, só lembra que o coração não tá fora, porque fica nesse lugar, igual quando: "Ah, o outro que fez, tá, é o outro". Não, 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 o coração tá dentro de você, sem o é, coração, by the é, way, a gente não vive. Então é assim, escuta o coração, na verdade é o que você tá falando, é o se escutar. eu acho que é validar e legitimar que aquilo ali é você, né? Uhum, Ah, eu fui escutar o meu coração e me dei mal. Não. Você reconheça, você tenha, valide você mesmo. Essa sou eu tô com isso agora no meu coração, entende? Porque quanto mais você terceiriza, mais você separa. Isso não é legal. Então, validar, é legitimar, verdade. né? Aham, Reconhecer, é isso que eu tenho agora, é isso que eu estou acessando agora, que pode ser momentâneo, mas que faz parte da minha realidade hoje como ser humano. E tudo bem, porque maravilhoso, essa é a vida humana, né? Essas cores, né? Os sentimentos podem ser cores para você, as emoções, e a gente precisa dessa pluralidade, a gente precisa de diversidade. totalmente. Né, interessantíssimo isso, cara. Olha, Jéssica, se deixar, a gente fica falando sobre tantas A gente fica o dia inteiro entendo conversando, falando, porque Gabi. tem não, sabe o que que é, gente? É que, assim, a gente está trazendo um fragmento do conhecimento, porque já tem É. e o que é legal que você está trazendo é porque já tem muitas pesquisas interessantes, sabe? Já tem muita gente falando sobre isso de várias maneiras, pessoas muito cientificistas que, né, que fica muito na ciência demais, pessoas que vão para o extremo, espiritual também, enfim, mas Uhum. e tem um lado muito maravilhoso, porque hoje em dia também o povo fala muito sobre as coisas densas. E o arcana, a proposta é a gente falar as coisas no centro, meio dando respostas amorosas, e a gente dá artifícios e ferramentas para transformação. Então, eu acho que o legal deste conhecimento específico é que é possível, o coração somos nós, está dentro da gente, a gente que comanda, a gente lembrar que se a gente parar e a gente só observar, é o observador que observa. A gente esquece que a gente pode olhar a gente de cima e falar: "Ah, a gente tem um negócio chamado coração que é nosso, que sou eu. Ah, então eu só faço esse exercício que a Jéssica falou, gente. Uhum. Para, respira e observa. Ah, porque o meu coração não é você". Então é bonito isso, porque a ciência já está falando isso, a espiritualidade já está falando isso faz tempo. E Sim, aí, para finalizar a nossa conversa, quando a gente fala assim na terra como no céu, tá no coração, né? Porque assim na terra vem de lá de baixo,
como no céu vem de cima, e esse ponto tá aqui. Então a gente tem tudo, a gente tem a terra, tem o chão, a terceira dimensão, o corpo, a gente tem a ciência, e a gente tem a espiritualidade, a intuição, tudo Uhum. focado numa coisinha que pulsa Sim. sozinha e É, traz pra gente tanto recurso. É muito lindo tudo isso que você trouxe, viu? Muito bom. eu agradeço, Gabi. Eu acho que fica aí uma semente que a gente plantou, né? E Uhum. cada um vai fazer o seu caminho através de leitura, através dos conhecimentos. E a gente precisa agradecer também a oportunidade que a gente tem, porque isso é algo que a gente está conseguindo acessar, né? Há 10, 15, 20, 30 anos atrás isso não era possível. E eu tenho muita certeza que cada vez mais ao longo dos anos vai sim ter mais revelações, mais informações, mais pesquisas, e a gente vai ver, se Deus quiser, com nossos olhos, né, essas mudanças, essas transformações acontecendo. Quero agradecer o seu convite para estar aqui no seu programa, agradecer a todas as pessoas. E de coração para Agora coração, fica aqui os meus agradecimentos. Foi uma delícia, muito bom conversar com você. O coração já ficou quentinho. já ficou que eu espero que o coração de vocês, porque aqui, ó, se a gente a gente tá se abraçando, abraçando Já a tá. Jéssica lá no Canadá, lá em Vancouver. Aproveita que você tem alguém aí do lado, gente, aproveita meus filhos, marido, ninguém tá aqui agora, então eu vou me abraçar. Mas se tiver alguém, vai lá e abraça, 20 segundos, faz isso, dá um sorriso, aproveita. Não é um discurso gratiluz, tá, gente, que eu não sou essa pessoa, mas é num lugar de verdade. A gente poder se conectar, porque daí sim, de verdade, a gente está ativando verdadeiramente o amor, que não é só um sentimento, é um lugar, é uma frequência. A gente vai ter que conversar sobre esse assunto numa próxima, Jéssica. Já separa a Opa! data para a gente falar sobre o amor, que Nossa, é um outro papo esse. que responsabilidade, hein? Uau! É. Gostei, mas eu gostei. Vamos falar sobre o amor. Vamos falar sobre amor. Gente, agradeço vocês que estiveram com a gente até agora. Aproveito para falar para vocês que toda terça e quinta a gente tem uma novidade aqui no Arcana. Aproveitem, façam comentários, podem perguntar. Vou deixar no link da descrição aqui todos os contatos da Jéssica, os cursos que ela dá, os atendimentos que ela faz. E também, depois eu vou conversar em particular com a Fofa para a gente colocar aqui, né, Gé, os sites, livros, etc. Eu coloco depois no link da descrição. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui e espero que vocês continuem com a gente e até a próxima. Um beijo! Beijo. Bom, arcanas e arcanos de plantão, se você chegou até aqui é porque provavelmente você viu esse episódio até o final e espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante para mim. Olha, toda terça e quinta eu tenho novidades. Eu sempre trago alguém para falar sobre a espiritualidade, o autoconhecimento, a autoconsciência sobre uma perspectiva diferente. Então fique aqui comigo porque toda semana a gente sempre tem algo mais profundo. Um beijo e até mais.